Olá, meus queridos amigos, é com muita alegria que estamos novamente aqui, ligadinha com vocês, num só pensamento que é de refletirmos sobre o Salmo, hoje o Salmo número 106, onde vamos aprender verdades maravilhosas da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Eu quero agradecer a vocês que estão mandando mensagem para mim e eu agradeço a Deus, né? Porque tem chego longe. Nós temos aqui Boniface Areri, não sei se eu pronunciei certo, é quase o meu nome, né? Meu nome é Areli, que mora lá em Nairobi, no Quênia. Nós também temos a nossa amiga Keila Mendes, dos Estados Unidos, Jaime Teixeira, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Maria Bachmann, de Santa Catarina também, pertinho ali de Navegantes, Adriana, de Ribeirão Preto, São Paulo, Leonor, de Navegantes, Santa Catarina, Nerci também, Navegantes, Santa Catarina, e assim nós vamos cada dia falando alguns nomes, né? E queremos dizer que vocês estão todos em minhas orações todos os dias. E eu gostaria, se alguém tiver também algum pedido especial de oração por seu familiar, por seu amigo, pode nos enviar, né, o pedido, escreva aí no comentário que nós estaremos orando, né, por essas vidas. Que Deus abençoe a cada um. Deixe seu like aí, né? E isso vai nos ajudar mais ainda para que o YouTube, o Facebook, né, leve para mais pessoas serem abençoadas. Então não esqueça, se você gosta da nossa reflexão que fazemos todos os dias, deixa aí seu like, não custa nada, né? Então, deixe o seu like, nós ficamos muito felizes e assim que nós podemos, nós iremos falando, né, divulgando o nome de vocês e crendo que Deus está ouvindo as nossas orações, Deus está operando nas nossas vidas a cada dia. Então, vamos fazer uma oração de agradecimento por este momento especial. Pai querido e amado, nós te louvamos e te bendizemos por cada vida, meu Pai, dos nossos internautas que estão ligadinhos, Pai, para ouvir da Tua palavra mais um pouquinho, Senhor, para saciar as suas almas. Deus maravilhoso, que o Teu Espírito Santo toque cada vida neste momento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Então, vamos iniciar esse salmo, porque esse salmo, ele nos ensina muitas coisas, né? O salmista diz que Deus é louvado por haver suportado o povo, apesar de suas muitas rebeliões. E ele começa assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. No verso 3 diz: bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Como este salmo é uma continuação do Salmo 105, ontem nós lemos o salmo todo do 105, então hoje nós vamos destacar alguns versos e você se sinta animado a pegar a sua Bíblia e ler verso por verso deste salmo, que é maravilhoso, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em sua vida. Amém? Lendo aí sozinho na sua casa,
Lembra-te, no verso 4, de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. É um pedido que ele faz, né? Bem-aventurado, aqui no verso 6 diz, e bem-aventurado significa feliz, feliz, né? E no verso 4, então, diz que Deus ele está interessado em nos visitar. Ele nos visitou, ele visitou o povo de Israel no seu tabernáculo, ele visitou o mundo, vindo Jesus neste mundo para nos salvar, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar, né? E ele visita você e a mim neste dia. Todas as manhãs ele nos visita com a sua bondade e a sua misericórdia. Amém? E no verso 4, no verso 6, nós pecamos e os nossos pais cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Verso 7, nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Verso 8, não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Mesmo as pessoas sendo ingratas, né? Eles foram rebeldes, mas o Senhor, ele salvou para fazer conhecido o seu poder. Então, no verso 6, ele descreve a história do povo de Deus, né? Enfatiza a idolatria, a rebeldia, a incredulidade daquele povo, desde o Egito até a terra de Canaã. E ele apresenta um contraste, né, entre Deus e o homem, porque Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, e o amor de Deus foi revelado ao povo de Israel. O 9 repreendeu o mar vermelho, este secou e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Foi a maravilha que Deus realizou. No verso 10, ele livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. No verso 12, então, nós vemos, então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. No verso 12, né, depois que eles foram salvos por Deus, eles cantaram ao Senhor. No verso 13, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então, muitas vezes, nós também não temos paciência de esperar aquilo que o Senhor já preparou para nós. E nós, então, murmuramos, nós então desanimamos e não esperamos pela vontade de Deus na nossa vida. Isto é muito triste, né? Porque Deus, ele tem prazer em nos abençoar. E no verso 19 diz, fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Que triste, né? Então, neste lugar, em Horebe, eles fizeram uma imagem, né, de um bezerro, e eles então começaram a adorar esse bezerro ao invés da glória de Deus, ser exaltada na vida deles. Que triste, né? E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. E hoje em dia, nós vemos também quantas pessoas deixam de dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, e eles trocam a Deus
muitas vezes por pessoas, por imagens, por coisas, né? Como carro, casa bonita, as pessoas trocam, né? O Senhor Jesus, a glória de Deus em suas vidas. E no verso 21 diz: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Então eles puderam contemplar as grandes maravilhas que o Senhor operou no Egito, e mesmo assim eles se esqueciam e adoravam, né, outros deuses, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Então, aquele povo, eles não foram destruídos, aquele povo não foi destruído por Deus. Quando Deus viu aquelas coisas que o povo não estava dando valor à palavra do Senhor e estava adorando, né, outras coisas sem ser a Deus, então Deus disse a Moisés que iria destruir o povo, mas Moisés clamou ao Senhor em favor daquele povo. E Deus ouviu a oração de Moisés e não destruiu aquele povo. Agora no verso 33 diz: porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Então Moisés chegou até a ser castigado por Deus, porque aquele povo irritou tanto a Moisés que de repente Deus até mandou ele tocar com sua vara na rocha para sair água, e ele, ao invés de tocar, ele bateu na rocha, e Deus então não deixou que ele entrasse na terra prometida por causa disso. Então aquele povo era de dura cerviz, como diz a palavra do Senhor. E nós não devemos ser assim, né? Nós devemos obedecer a palavra do Senhor, dar valor nos ministros, né? Nas pessoas que Deus escolheu para nos ajudar na caminhada com Cristo, né? Os pastores, então os dirigentes, né? Dos ministérios, que nós possamos amá-los. E ao invés de criticar, ou ao invés de falar mal, né, dessas pessoas, vamos orar por eles, vamos ser uma mão amiga, né, na vida deles, porque não é fácil. Moisés sofreu muito, ele foi muito abençoado por Deus, mas ele sofreu muito para poder guiar aquele povo no deserto. E assim, hoje em dia, os verdadeiros pastores, os verdadeiros ministros do Senhor sofrem muito, mas se nós pudermos aliviar a carga de cada um, Deus também nos dará a recompensa. Então vamos dar valor aos verdadeiros pastores, aos verdadeiros ministros, né, da palavra do Senhor de hoje em dia. No verso 37, nós aprendemos que, demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Que coisa terrível! Porque o mal, ele vem e ele vai progressivamente, vai piorando, né, a vida das pessoas. Eles chegaram, então, sacrificar seus próprios filhos e filhas aos demônios. Que triste! No verso 43, muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. 44, contudo atentou para sua aflição, ouvindo o seu clamor. Quando eles se arrependiam e clamavam ao Senhor, o Senhor os livrava, o Senhor perdoava. Assim, hoje em dia,
nós ainda temos esta oportunidade de errarmos e ainda nos arrepender e pedir perdão a Deus. E Ele pode, e Ele nos abençoa com a sua misericórdia e a sua bondade, mas vai chegar o dia que isto não será possível mais. Vamos então, neste dia, acertarmos a nossa vida com Deus, porque não sabemos a hora que vamos, não sabemos a hora que Jesus virá para nos buscar, e nós queremos morar com Ele na eternidade, amém? No verso 46 diz: por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, ele diz no verso 47, nosso Deus, e congregamo-nos dentre as nações para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Porque naquele tempo eles deram ouvidos e ouviram a voz de outros povos, de outros deuses. Eles se contaminaram com outros povos e não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Mas o salmista diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Então ele nos convida a louvar ao Senhor, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que ouve o nosso clamor hoje, a despeito de nossas misérias, a despeito das nossas transgressões. Ele é um Deus que nos ouve o nosso clamor, e Ele pode nos transformar. Ele transforma vidas, Ele transforma os nossos corações. Vamos orar por nossos familiares, vamos orar. Você que é mãe, que tem uma filha, que tem um namorado, ore pelo namorado da tua filha. Você que tem um filho, que tem namorada, ore pela namorada da sua filha, do seu filho. Ore por seu cônjuge. Então, vamos orar pelos nossos amigos, vamos orar um pelos outros, porque a oração pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, vamos orar, vamos interceder. Aqui, como nós aprendemos nesse salmo, que Moisés, ele intercedeu por um povo, milhões de pessoas, e Deus o ouviu e abençoou aquele povo, e continuou caminhando com aquele povo, e teve misericórdia daquele povo. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, até mesmo dos nossos inimigos, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, neste momento, feche o seu olho, lembre de alguém que você sabe que precisa da bênção do Senhor, e vamos orar neste momento. E se você quiser uma oração especial para alguém, coloque aí no seu comentário, e nós estaremos orando por essas pessoas, em nome de Jesus. Pai querido e amado, neste momento nós te louvamos e te agradecemos por estes minutos, ó Pai, em que tivemos refletindo sobre o Salmo 106. Ó Deus maravilhoso, que as tuas mãos santas de misericórdia, assim como o Senhor usou de misericórdia com aquele povo ingrato, aquele povo de dura cerviz, lá no deserto, meu Deus, hoje em dia não é diferente. Temos muitas pessoas de dura cerviz, Pai, de coração endurecido, mas nós imploramos a Ti, Senhor, que abençoe, quebranta os corações, Pai, transforma vidas, pelo amor do Teu
teu nome, porque o Senhor é todo-poderoso, pode todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a cada um dos meus internautas. Ó Deus, eu abençoo a minha vida, a minha família também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Oh, que o nome do Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja engrandecido neste dia, em tua vida, em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Até amanhã, se Deus permitir.